Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas formas de você conseguir rotacionar os seus objetos no ArchiCAD em qualquer ângulo que você queira. Então, antes de eu começar a explicação, eu quero te convidar a seguir os canais da Eixo no Instagram e no YouTube, porque semanalmente a gente posta muito conteúdo legal. E também quero te pedir para deixar um like nesse vídeo, porque assim você ajuda que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. A primeira forma que eu quero compartilhar com você é talvez a mais simples, que é utilizando um objeto, que é o objeto universal de rotação. Esse objeto ele foi disponibilizado pelo Learning ArchiCAD, que são nossos parceiros do México, um pessoal que está engajado há muitos anos em disseminar conteúdos de ArchiCAD, uma série de vídeos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição todos os links para você encontrá-los em todas as redes e acompanhar o trabalho que eles fazem. E esse objeto é um objeto muito legal que você pode baixar gratuitamente. E você pode também fazer uma colaboração voluntária com o canal. Eu vou deixar aqui o link onde você encontra esse objeto, mas é esse aqui. Então, eu vou baixar, vou colocar aqui no meu modelo e vou te mostrar como é que ele funciona. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Gestor da Biblioteca, e eu vou adicionar aqui uma pasta de objetos que eu tenho aqui no meu computador, onde dentro eu tenho já o objeto universal de rotação. Vou dar um OK. Vou entrar agora aqui na ferramenta objeto, nas minhas bibliotecas vinculadas, na pastinha que eu vinculei, e vou selecionar aqui o objeto universal de rotação. Como é que esse objeto funciona? Ele foi programado para conseguir ler qualquer outro objeto que eu tenha nas pastas de biblioteca do meu arquivo. Então, ele consegue ler esse objeto e, a partir disso, permitir que a gente altere o ângulo em X, Y ou Z. Vou te dar um exemplo para você entender primeiro. Vou selecionar aqui dentro da biblioteca do ArchiCAD mesmo, nessa parte aqui das estruturas metálicas, uma treliça. Essa treliça espacial, porque essa é uma treliça que não tem os parâmetros de rotação. Alguns itens da biblioteca já trazem, como, por exemplo, essa treliça simples aqui. Eu poderia já rotacionar em um sentido, não em todos, né? Então, aqui eu consigo inclinar, mas essa aqui, por exemplo, é uma que eu não consigo inclinar. Então, digamos que por alguma razão eu queira fazer uma cobertura inclinada usando essa treliça. O nome dessa treliça é Estrutura Espacial de Suporte 24. Eu posso até copiar esse nome, selecionando ele por aqui, e eu vou trazer esse nome lá para o meu objeto universal de rotação, colocando aqui nesse campo. Olha só o que vai acontecer. O objeto já fez a leitura dessa treliça, ela está aqui, eu estou enxergando ela em planta, em elevação e no 3D. As dimensões estão distorcidas, então eu vou voltar a aumentar aqui o tamanho delas para a gente ver um pouquinho melhor. E aí eu posso mexer em qualquer ângulo que eu queira. Então, rotação em X, rotação em Y, rotação em Z. Para eu inserir isso aqui no meu modelo, então, posso dar um OK e colocar. Vamos ver isso aqui no 3D para ficar mais fácil. Então, está aqui o meu objeto. Ele também é inteligente a ponto de estar configurado para que a representação em planta, a representação no 2D, seja realmente uma projeção real desse elemento, como ele está rotacionado. Então, a representação original dessa treliça, que era assim plana, agora também está respeitando as inclinações. Então, é um objeto realmente muito legal. E o que acontece geralmente, quando a gente está desenvolvendo um projeto, é que a gente pode trazer alguns objetos externos para utilizar aqui. Então, eu fiz aqui uma cabaninha, bem simples na verdade, só algumas paredes, para simular um teto inclinado e digamos que a gente quisesse colocar aqui um trilho de spots inclinado acompanhando essa cobertura. Então, eu vou adicionar aqui alguns complicadores. Eu vou trazer aqui para o meu projeto um trilho que eu baixei na Warehouse do SketchUp. Ele já está aqui, é o Spot Mini quadrado. Eu vou arrastar aqui para dentro do meu projeto em planta e vou soltar. Vou clicar para inserir.
Já vou fazer um link que aqui no nosso canal a gente tem um vídeo completo sobre importação de objetos do SketchUp, que te ensina as melhores formas de você importar, de você corrigir a representação desse objeto em planta, tornar ele com menos arestas, talvez, dependendo do caso. Então, se você ainda não sabe como você faz essa importação da melhor forma, vai depois assistir esse vídeo, tá bom? Aqui eu trouxe o trilho, então, e veja que a gente está enxergando exatamente como esse elemento é no 3D. A representação em planta está me mostrando, né, uma vista de cima e eu estou enxergando como se fosse aquela calha de fixação. Vou botar aqui a 3 metros de altura para a gente ver melhor e vou habilitar aqui os meus planos de corte, ó, tá aqui o meu trilho. Essa simbologia ela pode ser editada, tá bom? Em planta. Mas o que vai acontecer agora? Esse trilho aqui é o spot mini quadrado, porque a partir do momento que eu arrasto um objeto do SketchUp, o ArchiCAD já converte ele em objeto ArchiCAD. Então, eu vou pegar esse nome aqui, spot mini quadrado, e vou lá no meu objeto universal de rotação. E vou colocar o nome dele aqui. Agora, olha só que interessante. As dimensões não foram mantidas quando eu coloquei aqui. É como se esse objeto universal de rotação ele tivesse também uma dimensão default, uma dimensão padrão. Então, quando a gente só relaciona outro objeto, ele não instantaneamente se redimensiona para o tamanho do objeto que a gente selecionou. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma, e aí, de novo, a gente também tem um vídeo sobre isso aqui no canal, é eu captar os parâmetros do objeto que eu quero com o conta-gotas, que fica aqui, mas eu também acesso ele pela tecla Alt ou Option no Mac. Então, eu vou captar os parâmetros desse objeto e depois de ter captado, eu vou lá na minha biblioteca, vou entrar na pasta onde está o objeto universal de rotação e antes de selecionar ele, eu vou aplicar os parâmetros que eu copiei. E eu vou usar para isso o atalho Ctrl Alt no Windows, Command Option Alt, né, no Mac. Então, eu vou pressionar essas duas teclas e você vai ver que eu tenho aqui já o ícone da injeção de parâmetros. Então, antes de selecionar, eu vou pressionar essas duas teclas e vou selecionar esse objeto com a injeção de parâmetros. O que aconteceu? Eu trouxe as medidas do meu spot. E agora sim eu posso colocar aqui o nome dele, que é o spot mini quadrado. E agora sim está aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Em X, eu não quero rotacionar. A minha rotação ela vai ser só no eixo Y. Então, eu vou colocar aqui 0 em X, 0 em Z. E aí, eu posso colocar em Y a inclinação da minha cobertura. Vou dar um OK aqui. Vou inserir esse objeto. E agora ele está aqui prontinho para eu inserir. Olha só que legal. Depois é só eu fazer um ajuste dessa angulação correta, que eu posso copiar aqui da minha cobertura, ver direitinho qual é essa inclinação em graus e transferir isso lá para o meu objeto. Agora eu quero fazer uma observação aqui. Vou até apagar esse trilho. Então, o que acontece, né? Ele vai ficar nomeado como objeto universal de rotação. Sempre que você precisar, então, utilizar o nome do objeto como um parâmetro, você vai ter que acabar fazendo essa especificação através de uma propriedade. Então, o correto aqui seria eu classificar esse objeto, por exemplo, como uma luminária, colocar ele aqui no vegetal, luminária, e agora, aqui dentro do Ctrl T, deste objeto selecionado específico, eu vou ter na aba Classificação e Propriedades todas as propriedades relevantes para as luminárias. Então, eu posso, através desses campos aqui, que são propriedades, informar qual é o modelo, qual é o fabricante, colocar a especificação desse objeto, dessa luminária, da forma certinha. Então, só estou chamando a atenção para esse detalhe. É como se no seu modelo estivesse inserido o objeto universal de rotação e não o objeto spot, que foi aquele que você criou. Mas na prática isso não muda nada. E agora você deve estar se perguntando, Raquel, mas você baixou um trilho do SketchUp, por que você não utilizou o trilho do próprio ArchiCAD? E eu vou te mostrar. Vou até apagar esse trilho aqui.
E o ArchiCAD tem aqui na ferramenta luminária um objeto, né, uma luminária, que é esse Kit Spot, onde a gente pode configurar, e eu inclusive já deixei um configurado aqui, alterando um pouquinho os parâmetros, alterando um pouquinho a materialidade, deixei um configurado aqui para a gente utilizar. E esse objeto aqui, ele tem uma rotação, mas é uma rotação em torno do eixo X. Então, o que está acontecendo aqui? Em planta, vou até inserir ele para a gente visualizar melhor. Deixa eu isolar ele aqui no 3D. E aí, eu vou te mostrar o que é essa rotação em X. Ó, vou colocar aqui 45. É como se eu estivesse rotacionando a instalação desse trilho. Então, veja que eu não estou inclinando uma ponta, que é o que eu gostaria de simular aqui no nosso exemplo. Então, esse trilho aqui, rotacionado dessa forma, ele serviria, por exemplo, para eu instalar no outro sentido aqui no meu projeto. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui mais ou menos aqueles 24 graus, e aí eu vou te mostrar aqui no corte, ó, que é como se eu estivesse rotacionando, girando um pouquinho o trilho. Então, eu consigo agora deixar isso aqui inclinadinho igual a minha cobertura, mas isso aqui não serve para eu colocar no outro sentido. Então, eu vou te mostrar como é que a gente poderia fazer uma rotação com esse objeto aqui. Vou voltar aqui a rotação para 0, e aí a gente vai ver aqui no corte. Então, esse objeto eu gostaria de rotacionar inclinando, para que ele se acomodasse aqui ao longo dessa inclinação na minha cobertura. Mas o que vai acontecer aqui? Se eu quiser tentar usar a mesma tática, por exemplo, de copiar esse objeto aqui com o conta-gotas e levar lá para o meu objeto universal de rotação, não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque essa luminária é uma luminária que eu modelei com a ferramenta luminária, e esse objeto universal de rotação é um objeto. Então, eu não vou conseguir transferir esses parâmetros entre ferramentas diferentes. Para que eu conseguisse rotacionar essa luminária do ArchiCAD, eu preciso transformar esse objeto de rotação em um objeto de rotação universal para luminárias. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou inserir ele aqui com esse trilho antigo mesmo, só para a gente entender, vou colocar ele aqui em planta. E agora eu vou selecionar esse objeto e eu vou lá no atalho de abrir objeto, que também a gente pode fazer pelo Ctrl+Shift+O. Quando a gente abre um objeto, a gente vai ver toda a programação que ele tem. Nesse caso aqui, a programação não é o mais importante. O importante para a gente, nesse caso, é o subtipo do objeto. Que para que ele funcione com uma luminária, a gente teria que ter um objeto igual a esse do tipo luminária. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esse subtipo e eu vou trocar o subtipo dele para lâmpada. Raquel, mas como é que eu sei o subtipo de alguma coisa? Da mesma forma, você pode pegar, por exemplo, este spot, abrir, e você vai ver que o subtipo dele é lâmpada. Entre elementos que têm o mesmo subtipo, você consegue copiar e aplicar parâmetros. Então, ele está aqui, eu troquei, agora ele é uma lâmpada, e eu vou salvar como. Então, eu vou colocar aqui, que é o objeto universal de rotação, para luminária. Vou salvar ele aqui na minha pastinha, junto com o outro. Vou vir aqui no gestor de bibliotecas, vou recarregar, e agora a gente vai ver se isso deu certo. Então, aqui está o meu spot. Vou copiar as definições dele. Vou entrar agora na ferramenta lâmpada, e aqui na minha pasta vinculada está aqui o meu novo objeto. Então, eu vou com o Ctrl+Alt aplicar os parâmetros dele aqui e vou trazer o nome aqui certinho, que eu posso copiar, ó, que é o Spot Kit 24. E aí você vai ver que aconteceu uma coisa curiosa aqui. Ele trouxe o spot, mas ele trouxe o spot na sua versão original. Então, é isso. Esse objeto ele é capaz de ler o padrão, a definição padrão de outros objetos que você tenha. A personalização que eu havia feito, personalizando já esse trilho, trocando todos os parâmetros, ele não conseguiu ler. Então, qual seria uma possível solução para isso? Tem duas.
É aqui que eu queria chegar. Eu posso selecionar essa luminária configurada e salvar ela como um objeto. Então, trilho com 6 spots. E agora, a partir dessa luminária aqui que eu criei, que é um objeto, ou que eu posso transformar numa luminária, eu posso utilizar o objeto universal de rotação, porque aí, a partir disso, eu tenho aqui um objeto que ele ficou salvo nessa forma já personalizada. Eu usei a estrutura de um objeto do ArchiCAD para criar um meu. A outra forma seria a gente entrar lá no GDL, trocar todas as definições por lá e também salvar uma cópia, mas acho que assim é mais fácil para quem é mais leigo entender. Então, aqui eu tenho uma cópia daquele objeto e agora sim eu poderia copiar esses parâmetros e usar lá no meu objeto universal de rotação sendo um objeto, ou se eu quiser, já que a gente já entendeu um pouco e já criou a nossa variação de luminária, eu também posso selecionar esse objeto aqui e mudar o subtipo dele para lâmpada. O que acontece quando eu faço isso? Em vez de ele ficar acessível pela ferramenta objeto, agora ele vai ficar acessível pela ferramenta lâmpada. E aí eu poderia fazer a rotação que você já sabe. A outra opção também envolve criar um novo objeto. E aí a gente estaria editando realmente o código desse objeto para adicionar parâmetros de rotação, que não é uma coisa difícil. Eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso, então, como se fosse o nosso segundo método de rotacionar os objetos. Para esse segundo método, eu vou dar os créditos para o Durval Tabak, um amigo nosso que é programador GDL já há muitos anos, e ele criou um tutorial que eu vejo boa parte dos nossos alunos utilizarem para se basear, que é rotacionando um objeto no eixo Z. Então, no tutorial do Durval, ele mostra direitinho como criar esses parâmetros, colocar no script do objeto, e é basicamente isso que eu vou te mostrar como fazer aqui nesse vídeo. Então, eu vou selecionar aqui esse objeto que eu criei, você vai ver que, porque a gente salvou como, né? Ele não trouxe nenhum parâmetro de rotação aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro da edição dele e a gente vai adicionar esses parâmetros. Então, quando é que você vai fazer isso realmente? Quando for um objeto que você saiba que você vai utilizar bastante. Então, vale a pena você editar a programação e já guardar na sua biblioteca ele com a possibilidade de rotacionar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser acessar essa aba Parâmetros e a gente vai criar aqui um parâmetro chamado Giro em Z. A gente vai mudar o tipo desse parâmetro para ângulo e a gente vai colocar aqui na descrição Rotação em Z. A gente vai fazer a mesma coisa mais 2 vezes. Giro em Y, vou mudar aqui para ângulo e vou colocar aqui a rotação em Y. E mais uma vez, o giro X, ângulo, rotação em X. Com esses 3 parâmetros, a gente vai vir aqui na aba do 3D e vai colocar aqui, pode ser logo abaixo aqui dessa descrição, a gente vai colocar aqui os parâmetros. Então, a gente vai adicionar o parâmetro de rotação em X. Isso aqui é um parâmetro universal, a gente está inserindo essa programação aqui no ArchiCAD. E aqui tem um detalhe. Quando a gente quer rotacionar um objeto em torno do eixo X, você concorda comigo que a gente está rotacionando, na verdade, o eixo Z desse objeto. Pausa para você refletir um pouquinho sobre esse assunto. Vamos pegar aqui esse livro e é como se esse livro estivesse em cima da mesa. Esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Se eu quiser rotacionar esse livro em torno do eixo X, eu vou fazer assim. É como se eu estivesse levantando esse livro e girando ele em torno do eixo X. Imagina que tem uma coisa prendendo ele aqui e ele está girando. Então, essa rotação em torno do eixo X é uma rotação que está pegando o eixo Z, que era para cima, e inclinando ele. Consegue entender isso? Espero que sim. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que a rotação em X é o giro Z, que é esse parâmetro que a gente criou para a rotação em Z. E aí eu vou colocar aqui a rotação em Y, que seria rotacionar o nosso livro assim, como rotação do X. E por último, a rotação
em Z, que seria assim, como giro Y. Confia, vai dar certo. E agora a gente tem que fazer mais uma coisinha. A representação em planta desse objeto, ela tem que se atualizar conforme essas modificações. Então, para isso, a gente vai apagar toda essa programação que está ditando a representação atual do 2D e vai trocar por um código. E essa parte vai ser a única parte que eu vou fazer um pouquinho diferente da instrução do Durval, mas é a mesma coisa na prática. Esse comando aqui do Project 2 é um comando dentro do código GDL que faz com que a projeção 3D do objeto seja refletida para a planta. Mas eu vou incrementar um pouquinho esse código para que a projeção 3D seja refletida em planta e que ele já fique com uma trama branca de preenchimento, que é o que a maioria dos objetos por padrão já nos traz. Então, o código que eu vou colocar é esse aqui. Inclusive, para esse código, eu vou dar os créditos para o meu amigo Vitor Dentello, ele que me deu esse código aqui a primeira vez. Vou copiar ele aqui. Mas não se preocupe que eu vou deixar descrito aqui na descrição do vídeo para você copiar e salvar, tatuar isso aí na sua testa, porque ajuda muito. É isso. Uma observação aqui. Este código, para ele funcionar corretamente, você precisa ter definido um subtipo. Quando você salva como arquivo, salvar como objeto, o ArchiCAD já define para você. Então, funcionaria dessa forma, porque o subtipo é o que faz o objeto já trazer esses parâmetros comuns aqui, que é o que a gente está usando aqui, alguns deles, tá bom? Então, tudo certo. Vou fechar agora aqui e salvar por cima esse objeto. E agora vamos ver se funcionou. Então, aqui dentro do Ctrl T, dentro da definição dele, ó, a gente vai ver aqui os nossos 3 parâmetros criados. E vamos ver aqui o que acontece se eu mexer. Ó, funcionou. Rotação em Z, rotação em Y, rotação em X. E em planta também. Então, vamos fazer o teste agora de colocar ele aqui no nosso telhado. Vou subir ele para uma altura um pouquinho maior. Esse aqui eu vou apagar, que é o objeto original que não tem essa rotação. Então, vou pegar aqui esse objeto e vou colocar aqui na rotação em X, os 24, que é como se eu estivesse pegando o eixo X e baixando ele. Aqui, no caso, eu poderia usar esse aqui para colocar deste lado, por exemplo. Se eu quiser fazer bem certinho, eu vou colocar aqui 24,23. E aí, em planta, eu vou espelhar uma cópia. Então, Ctrl M, clico uma vez no Ctrl de novo, rebato para cá. E agora eu tenho aqui o meu spot dos dois lados. Vou apagar esse aqui que está se sobrepondo. E é isso, vamos ver lá no 3D. Olha só que bonitinho. Deu certo. Então, agora você já sabe como é que você vai fazer para rotacionar todo e qualquer tipo de objeto, porque eu te trouxe aqui 2 formas super legais. Olha só quanta coisa legal você aprendeu no vídeo de hoje. É um vídeo longo, é um conteúdo que é mais denso, mas de nada ia adiantar eu chegar aqui e dizer, faça isso, se você não entender a lógica do porquê que você está fazendo isso. Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que funcionam essas coisas dentro do ArchiCAD, tipo, subtipo, um pouquinho da programação, um pouquinho da interface, as melhores formas de você fazer as coisas. E eu espero que você tenha achado útil. Então, agora você já sabe como rotacionar um objeto que você traga externo do SketchUp, de qualquer site que você baixe, um objeto criado por você mesmo, que pode ser uma variação do objeto da biblioteca do ArchiCAD, e isso vai te trazer mais possibilidades para adaptar esses elementos nos seus projetos. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Esse não é um conteúdo fácil de consumir, então se você gostou é porque você já está aí num nível um pouquinho mais avançado de ArchiCAD, o que é muito bom. Então, como eu falei, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os contatos da Learning ArchiCAD, contato do Durval, contato do Vitor, os links que eu te mostrei aqui. E vou deixar também todas as informações sobre os nossos cursos de ArchiCAD aqui da Eixo, caso você tenha interesse. E é isso, como eu falei lá no início do vídeo, o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo chegue e atinja mais pessoas. Fique ligado nos nossos canais e a gente se vê no próximo vídeo.